Vou começar bem breve, é só mesmo para contextualizar, né, a questão da internet. A internet, ela nasce nos anos 60, nos Estados Unidos, e ela foi, na verdade, foi um projeto pensado para combater o avanço tecnológico dos russos. Os russos haviam lançado o satélite Sputnik, né, nos anos 50, então os americanos resolveram investir em projetos mais ainda de tecnologia e criar uma rede que pudesse transmitir informações, mas sem que essas informações vazassem, né? Então, a internet é um conjunto de redes de computadores interligados que vão compartilhar as informações de forma transcontinental. Então, nos anos 60, a internet era de uso apenas militar. Então, em 69, surge a ARPANET, que pode ser considerada aí o nascimento da internet. Com o tempo, a partir dos anos 70, a internet ela foi para as universidades e ela começou a ser desmembrada e surgiram outros tipos de rede. Ela foi dividida entre MILNET, que era específica para as informações militares, e a ARPANET, essa sim que poderia ser utilizada pelos civis, e que era muito utilizada nas universidades americanas. O e-mail, né, o correio eletrônico, ele começou a ser utilizado no início dos anos 80, mas para nós, aqui no Brasil, só nos anos 90. Havia ainda uma outra rede chamada Usenet, que era uma rede mais informal e que ajudava no compartilhamento de notícias e informações. Já no final dos anos 70, alguns jornais americanos começaram a fazer a distribuição de notícias através do serviço de assinatura via computador, né? Mas isso para a gente chegou só com atraso, né, de mais de 10 anos, e a gente só foi viver mesmo, conhecer a internet a partir do início dos anos 90. Para o consumidor final brasileiro, entre 93 e 94. Tá? Então, no início, a tecnologia era restrita a essa comunidade acadêmica e só no final da década que ela passou a ser comercializada. Aqui a gente tem uma página do Yahoo. Essa página é de 1996. Né? É curioso que a internet, ela até os seus termos mudaram, né? No início, hoje a gente fala o quê? Navegar na internet. Nessa época aqui a gente falava surfar na internet. Se a gente parar para pensar, tem todo um significado. Porque o surfar, assim, você pega uma onda e rapidinho você desce, né? Você sai dela. Navegar não, você pode ficar ali horas, à deriva. E é justamente esse conceito. Quando a internet chegou, era caro, o acesso era difícil, né? Então você não podia ficar muito tempo. Eu lembro quando eu comecei a dar as primeiras aulas de web jornalismo, eu precisava acessar material na internet em casa e no primeiro mês minha conta de telefone veio um absurdo, né? Porque a gente pagava muito caro pelo serviço e que não era assim tão bom. Hoje não, hoje nós temos internet no celular, no tablet, né? Nós temos Wi-Fi, onde quer que a gente vá, a gente consegue um sinal de internet, né? Então hoje a internet ela é móvel, né? Ela não é mais restrita a um desktop ou a um cabo. Tá? Então essa página do Yahoo é um site de busca, mas se você acessar a página do Yahoo hoje, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar notícia, você vai encontrar informação. E aqui você encontrava links, todos em inglês, né? Ainda não havia versão em português, e você tinha que se virar com esse tipo de acesso. Você tinha que encontrar informação e tinha que saber inglês, porque senão você não ia conseguir
a informação que você queria. Na década de 90, a gente vai ter, então, a internet já aí ligada totalmente em rede, né? E a gente vai ter também um empreendimento que vai funcionar e que vai ser vendido aí sim comercialmente, que vai ser chamado de internet. E o responsável por esse empreendimento foi o Bob Metcalfe. Ele descobriu como conectar todos os computadores. Em 91 surge a www. E aí sim as informações passaram a ser organizadas nessas páginas que a gente conhece hoje e que foram se transformando e evoluindo com o passar do tempo. E a criação do HTTP é que vai dar toda essa forma para a internet que a gente conhece. Bom, tirando essa parte mais técnica, né? Em 93 surgem os navegadores. Não sei se todos lembram, mas um dos principais foi o Netscape, né? Aqui na USP, né, quando eu cheguei, se usava o Netscape. Agora, por que o Explorer passou a ser o principal navegador, né, a partir do final dos anos 90, né, do meados dos anos 90 para o final? Porque o Bill Gates passou a vender o Windows Explorer associado ao navegador. Isso acabou matando o Netscape, né? Então, durante muitos anos, o principal navegador foi o Explorer. Hoje nós temos aí Google Chrome, nós temos Firefox, né? Vários Opera, vários outros navegadores. Mas a gente acaba caindo sempre tendo um escolhido, né? A maioria acho que deve usar Google Chrome, eu estou errada. Sim? Pois é. Bom, e aí a gente passa para a questão do web jornalismo. O web jornalismo, ele evoluiu. No início, que é a primeira fase dele, que a gente chama de reprodução, ele era justamente uma reprodução dos jornais impressos. Então, o que o jornal impresso publicava, ele simplesmente passava para a internet. O texto não era modificado, o título não era modificado, nem a foto, com a dificuldade de que a foto ela não abria na velocidade, né, necessária. Então, muitas vezes a tela era suprimida porque ia demorar muito para carregar aquela foto. Então, os jornais, os sites, os primeiros sites, eles apenas reproduziam o conteúdo. Eles não tinham uma linguagem específica para o texto jornalístico que era feito na internet. Então, o texto do jornal, ele ia para a web. Depois começou a se desenvolver a ideia de que o texto para a web tinha que ser 50% menor do que o impresso. Isso também já é outro mito, tá? Isso daí não cabe mais. Por quê? Porque a internet, ela tem um espaço diferenciado. Ela não tem limite. Ela não tem limite de tempo, ela não tem limite de espaço. E ela não é indexada. Ela não tem número de páginas. Se você pega uma revista, você tem lá página 1, página 2, página 3. Na internet, não. Você tem a página inicial e você tem as outras páginas. Então, a estrutura da internet é completamente diferente de um veículo impresso. Então, por isso, o texto também tem que ser diferente. A narrativa da internet tem que ser diferente também do impresso. Na segunda fase do web jornalismo é a fase da percepção, que a gente chama também de metáfora. É a fase em que o web jornalismo começa a se desprender do impresso. Ainda há material reproduzido, mas é a fase em que os veículos começam a enxergar que precisam produzir conteúdo inédito, conteúdo próprio para o site. A tecnologia evoluiu, as fotos já carregavam, não mais tão lentamente, né, com uma aceleração, um processo mais acelerado. Começam a surgir
arquivos de áudio. E aí a gente vai ter a terceira fase, que é do conteúdo multimídia. Nessa terceira fase, os veículos, eles vão perceber que só texto e foto não atendem às necessidades do usuário. O usuário, ele quer um vídeo, ele quer um arquivo de áudio, ou ele quer tudo isso na matéria. Tá? Então, surge a ideia do jornalista multimídia. E aí, eu me lembro de algumas palestras que o Alessandro Abate fazia para a gente lá na Anhembi. O Alessandro, até mês passado, era editor no Lance, e o Lance passou por essa fase do jornalista multimídia, né? Que a gente fala também que é a precarização da profissão. Porque entendia-se naquela época que o jornalista multimídia, ele tinha que tirar a foto, tinha que fazer o texto, tinha que fazer o áudio, tinha que jogar, digamos, em todas as posições. E não, o jornalista multimídia não é o jornalista faz tudo. O jornalista multimídia é aquele que pensa multimídia, mas ele vai trabalhar com uma equipe multimídia para poder organizar o conteúdo. Claro que se você tiver a noção de como tirar foto, de como gravar um vídeo, como editar um áudio, é ótimo. Mas você não precisa saber fazer tudo isso. Você tem que trabalhar com uma equipe que te dê o suporte, né? Assim como o jornalista que vai trabalhar com web não precisa saber fazer site. Para isso a gente tem um profissional. Mas é interessante que o jornalista tenha uma noção do site para ele poder pedir, pelo menos, né, para o design, para o web design, não, eu quero isso, não quero aquilo. Não é verdade? Bom, então, depois da fase do conteúdo multimídia, nós vamos ter, a gente chega na fase da web 2.0, a web do compartilhamento, a web da colaboração, a web das redes sociais, a web do Orkut. Quem teve Orkut? Todo mundo de maneira tímida levanta a mão, né? Hoje é vergonha dizer que teve Orkut, né? Mas, enfim, o Orkut foi uma primeira experiência de rede social para a gente, né? O Facebook foi a evolução, né? Claro que não chegamos no limite, a gente vai além disso. Mas a primeira grande rede social que a gente descobriu ali, que a gente conheceu, foi o Orkut. E nessa fase do jornalismo, a gente vai ter o colaborativo. E, de novo, vou me remeter ao Lance, das experiências do Lance. E o Lance também investiu no jornalismo colaborativo, também chamado de participativo, né? E aí o Lance se desfez de alguns jornalistas do interior de São Paulo, que cobriam, né, os times menores, e contava com a participação de leitores. Exatamente. E aí, qual era a grande dificuldade da redação de São Paulo? Traduzir o texto, né? Por quê? Porque muitas vezes o leitor ou o apaixonado pelo futebol, ele sabe muita informação, mas como transformar isso em informação jornalística? Como transformar esse conteúdo em jornalismo? Então, esse jornalismo participativo, essa primeira experiência também não deu muito certo. Também se criou um mito de que o jornalismo colaborativo, ele ia fazer com que todos os jornalistas fossem demitidos. Não. O jornalismo participativo, ele não demite jornalista. Ele ajuda na captação de informação. Ele ajuda a elaborar pauta, ele ajuda com informações e testemunhos que o jornalista não teria condições de conseguir, né? Então, a prática hoje que a gente tem é assim, e o jornalista, ele está ali o quê? Para apurar. Ele recebe a informação, mas ele tem obrigação de apurar.
Erros acontecem? Sim, acontecem. O WhatsApp hoje é muito utilizado pelos jornais impressos, até mesmo por emissoras de televisão. Nós tivemos um problema semana passada no jornalismo tocantinense por causa de WhatsApp. Houve um crime, enviaram para a redação via WhatsApp a foto de uma pessoa, de um homônimo, e eles divulgaram como sendo o assassino, e não era, né? Então, assim, o trabalho do jornalista é apurar, tá? Então, o problema não é o WhatsApp não é problema, o Facebook não é problema, o Twitter não é problema. O problema é como é feita a apuração, como é feita a verificação dessa informação, né? Bom, e aí, nessa fase também a gente vai ter a base de dados, a internet como um grande repositório de informação. A gente vai ver surgir tipos de jornalismos que eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas um deles é o jornalismo de dados. E, por último, a quinta fase é a fase atual. A gente está caminhando, é provável que a gente já esteja entrando em outra fase, mas a que a gente vive agora é a fase do jornalismo móvel, o jornalismo convergente e o jornalismo hiperlocal. Vocês sabem o que é jornalismo hiperlocal? É o jornalismo, ele recebe outros nomes também. Em Portugal se chama também de jornalismo de proximidade. E aqui se costuma chamar de jornalismo regional. Mas é o jornalismo que está mais próximo do público, né? Então a gente tem veículos nacionais, como Folha de São Paulo, como a Globo, mas a gente tem os veículos locais e os veículos regionais, né? Então, no caso do Tocantins, nós temos o Jornal Tocantins, o impresso, que é para o estado inteiro, e a gente tem a TV Anhanguera, que é para também o estado do Tocantins. E sem falar nos sites locais, né? Tem os sites que atendem o estado inteiro e outros que têm a proposta de atender o estado inteiro, mas que acabam se limitando à cobertura local. Mas temos também sites que se propõem a cobrir uma determinada região. Então, se vocês puxarem um pouco aí pela memória, o mapa do Tocantins, ele parece lá no alto o bico de um papagaio. E aquela região é chamada justamente de Bico do Papagaio. Então tem um site lá chamado Voz do Bico, super curioso o nome, e ele faz a cobertura daquela região, tá? Então as cidades ali da região do Bico do Papagaio e das cidades que fazem divisa, que o Tocantins faz divisa lá com Pará e com Maranhão. E o público maranhense tem muita proximidade com o público do Tocantins, né? Então, esse é um site que a gente pode chamar de hiperlocal, né? Em Araguaína, que é uma cidade do norte do Tocantins, uma das principais e uma das mais antigas, ela tem um site chamado Portal O Norte, que cobre toda aquela região norte do estado, né? Então, essa também é uma tendência, né, do jornalismo hiperlocal. E a internet, ela dá esse suporte. Porque ao mesmo tempo que você está cobrindo uma região específica, você está indo para o mundo inteiro. Porque se está na rede, todo mundo tem acesso. Bom, e aí há algumas características. Essas características também vão sofrer modificações de acordo com os pesquisadores, né? Tem pesquisadores que conseguem enxergar até 11 características, né, do jornalismo, do web jornalismo, mas eu trouxe para vocês aqui o que a gente considera que são as principais. Então, a primeira delas é a hipertextualidade. No caso, a internet
traz esse diferencial, né, a questão do link, do hiperlink. Então, aqui um texto do Globoesporte.com, e eles já abriram a matéria com um hiperlink. Claro que esse hiperlink ele é o que a gente chama de associativo, né? Ele está associado a uma outra reportagem. Os teóricos vão dizer assim, olha, nunca coloque um hiperlink no início do seu texto, porque você corre o risco do seu leitor sair da sua matéria e não voltar mais. Tá? Mas isso tudo é decisão do editor. Se ele acha que é interessante colocar já no primeiro parágrafo, na primeira linha, então vamos lá, vamos colocar esse hiperlink. Tá? Enfim, e o hiperlink ele pode estar associado a uma fotografia, pode estar associado a um infográfico, um vídeo. Isso tudo cabe ao planejamento, né, da pauta, e junto o repórter junto do editor, eles que vão decidir como trazer informações a mais. A diferença da hipertextualidade é que ela trabalha melhor a questão da contextualização. Né? O impresso, ele contextualiza, mas ele tem limite de páginas. A TV contextualiza, mas ela tem limite de tempo, assim como o rádio. Mas a internet não. Na internet, os limites não existem, né? A segunda característica é da interatividade, e aí eu trouxe, digamos que uma das interatividades mais polêmicas que nós temos, né? Porque a interatividade, quando ela começou de forma tímida. Era um endereço de e-mail que você escrevia para o jornal, que você escrevia para o repórter, para o editor, né? Alguns pesquisadores vão dizer que o próprio fato de você ligar o computador e acessar a internet já é uma forma de interatividade. Agora, com a evolução da tecnologia, a interatividade se converteu e se modificou. Há um tempo atrás, nós tínhamos os fóruns, os chats, né? As pessoas brigavam lá, nesses espaços, né? Ou até mesmo as salas de bate-papo, né? No final dos anos 90, a sala de bate-papo do UOL, né, era super frequentada, né? Hoje são alguns públicos específicos que ainda acessam. As enquetes também são uma forma de interatividade. Agora, os comentários, esses são campeões. Eu não tenho números para dizer, mas basta acessar uma notícia polêmica para ver que os comentários chegam a 200, 300, 400, 500. Né? Todo mundo quer dar opinião. E cada uma mais esdrúxula que a outra. Né? A gente vê racismo, a gente vê sexismo, a gente vê bullying, a gente vê de tudo nesses comentários. Mas, enfim, a internet é esse grande mural. Tá? Alguns sites resolveram acabar com a parte dos comentários. Mas eu ainda sou a favor. Né? Eu acho que tem que deixar até mesmo para a gente ver que tipo de ser humano é esse que a gente está se transformando. Agora, uma coisa que é interessante. Isso não é um comportamento típico do brasileiro, tá? Se vocês acessarem sites em espanhol, que é uma língua bem próxima da gente, vocês vão ver que o mesmo comportamento se repete. Ou seja, é uma questão do ser humano, da essência do ser humano. E não uma questão só da tecnologia ou de um país específico, de uma cultura específica. Tá? A próxima característica é a multimedialidade, né? Essa questão do multimídia. Então, eu fiz um recorte, aqui tem um link, né, para o TV UOL. A multimedialidade é você oferecer no seu site não só o velho texto e foto, mas também as outras opções, você trazer vídeo, você trazer infográfico. E aqui, no caso, eu queria ter trazido até uma reportagem multimídia. Não sei se vocês acompanham, mas o UOL ele lançou esse ano o UOL Tab, né, que é uma espécie, é uma reportagem multimídia, mas de assuntos específicos. É um material patrocinado, né,
ele tem um patrocinador por trás, mas tem todo um trabalho de pensamento de pauta, do assunto que vai ser escolhido, de como ele vai ser tratado. Ele tem uma equipe boa por trás, só que ele traz, assim, além dessa informação do que eu falei, né, dessa dupla texto e foto, né? É um produto diferente e que é a tendência também para aquelas, pensando justamente nos críticos da internet, que a internet não pode se aprofundar. Pode, a internet pode e deve se aprofundar. O New York Times faz isso com maestria, né, algumas grandes reportagens. Na academia a gente chama de long form, né, que são grandes reportagens multimídia, tá? Não é um trabalho que você faz do dia para a noite, não é um factual, mas é um trabalho que precisa de toda uma equipe para planejar. Geralmente, e não estou falando de 5, 6 pessoas, não, estou falando de uma equipe, 30 pessoas, 25, 30 pessoas para pensar num conteúdo como um long form, né, uma grande reportagem multimídia, né? E o usuário, o internauta, ele quer esse conteúdo, tá? Ele acessa, ele compartilha, tá? E esse é um caminho que o webjornalismo pode trilhar. A customização, também a gente chama de personalização. E aqui no caso do esporte, eu trouxe os times, porque a pessoa que gosta de futebol, que tem um time, ela pode escolher receber informação só sobre o time dela. Tá? Essa é uma das características da internet, você personalizar o conteúdo. Eu tenho o site, tenho lá o All Sport, né? Tem essa editoria. Mas eu não quero saber notícias sobre Botafogo, não quero saber sobre Fluminense, não quero saber nada sobre o meu adversário. Eu quero saber só sobre o meu time. Então eu marco, eu favorito e eu vou receber as informações, né? E vários outros sites trabalham com essa característica. A memória está relacionada ao banco de dados, né? Você acessa a informação, pode ser através da busca, ou pode ser também como o Ludopédio, que é um grande banco de dados, né, sobre textos acadêmicos que trabalham com esporte, né? Então aqui eu trouxe já em destaque, né, faça uma busca. Praticamente todos os sites têm esse espaço. Você quer resgatar uma informação, você quer resgatar uma reportagem, você vai na busca e procura esse material, né? O jornalismo antes, ele se restringia a arquivo, né? O jornal impresso, né, com arquivo, não sei se o Lance ainda tem, mas tinha os livros com todas as páginas do jornal impresso colados. Ainda tem, né, Rafael? Pois é. E a internet não precisa, né? A internet está lá, tudo disponível no provedor, né? E você acessa a hora que você quer, né? O dia que você quer. A instantaneidade, que é o tempo real, né? Você pode fazer a cobertura em tempo real, mas também pode atualizar a informação a todo momento. Então aqui a gente percebe ali que uma notícia foi postada às 9h24, a anterior às 9h21 e a anterior às 9h18. De 3 em 3 minutos. Claro que isso daí tem, é tudo programado, mas quem acessar o site vai perceber que de 3 em 3 minutos ele vai ter uma notícia, uma informação nova. E mesmo uma informação que já foi publicada, se ela saiu com erro, ela pode ser modificada. O mesmo não acontece com a televisão. A televisão tem que fazer uma errata, né? Assim como o jornal tem que trazer. Nós erramos na edição de ontem, falamos isso e não era. Na internet não, você pode simplesmente modificar e a informação já aparece correta.
E a imersividade. Antes de falar da imersão, eu queria mostrar esse vídeo para vocês. Não é muito longo, mas eu queria que vocês prestassem atenção. A third of all Syrians have been displaced by the war. Reports indicate children have been specifically targeted in the violence. E aí, deu para entender um pouco do que... Não digo do texto, né? Mas essa também é uma tendência do jornalismo imersivo, né? É você recriar determinadas situações. Nesse caso aqui, eles recriaram uma bomba explodindo na Síria, né? Em relação a essa guerra civil que está acontecendo. E aí, na narrativa, ele vai falando sobre essa questão da guerra, né, e como atinge o cotidiano das pessoas. Esse conteúdo é todo simulado, né, todo o que eles chamam também de 3D, né? E claro que ele não pode ser feito por um único jornalista, né? É um material especial, ele leva meses para ser produzido, mas que também pode ser explorado no webjornalismo. E, por fim, a característica da ubiquidade. Ubíquo quer dizer acesso a todo instante, em todo lugar. Então, a internet, ela é móvel, como eu disse antes. Quando ela surgiu, a gente estava restrito a uma máquina, um computador desktop, e a um cabo. Hoje não. Hoje a gente acessa a internet em qualquer lugar e a todo instante. Então, essa é a tendência. Como o Rafael falou do aplicativo, né, do Lance, que eles ficaram surpresos de ver os resultados, é justamente isso. É você oferecer para o seu leitor a possibilidade dele acessar a informação em qualquer lugar e na hora que ele quiser, né? E a internet, ela oferece essa possibilidade. E aí algumas vertentes do webjornalismo. Claro que vão ter várias outras, mas eu trouxe essas aqui porque eu considero, assim, as principais. Tem um pesquisador espanhol chamado Ramón Salaverría. Ele trabalha muito com a questão da convergência em jornalismo. E ele diz o seguinte, vamos ver se vocês concordam, que a academia, nesse ponto da convergência e do webjornalismo, está muito mais à frente do que os sites, do que os veículos. Então, nós da academia estamos exigindo algo dos veículos que eles ainda não conseguem fazer, né? Então, a gente fala muito em convergência, a gente fala em convergência das mídias, a gente fala em imersividade, a gente fala em jornalismo de dados, mas e os veículos? Os veículos conseguem oferecer isso para o leitor de maneira satisfatória? Tá? Então, essas vertentes aqui, a gente vai falar sobre elas e eu queria que vocês pensassem aí, se vocês costumam enxergar, vocês costumam ver essas vertentes no jornalismo, principalmente no jornalismo esportivo, que é o nosso tema aqui, né? Então, no caso, jornalismo multimídia, não é só oferecer para o internauta
arquivo de áudio, arquivo de vídeo. Lógico, isso daí é bom, né, você ter essas opções no site. Mas o interessante é que você tenha uma reportagem que consiga agregar esses elementos. Que você tenha uma reportagem que traga o texto, que traga a foto, mas que traga também o áudio. Ou que traga um infográfico. Ou se não tiver a foto, traz um vídeo junto com o texto. Que você faça a reunião de elementos. São poucos os veículos que conseguem fazer o jornalismo multimídia de maneira satisfatória. Alguns veículos estão à frente. Quer perguntar? Tem. Assim, um dos principais problemas é a questão das redações cada vez mais enxutas. Então, investimento, você precisa... E também tem outra questão, a falta de mão de obra qualificada. Porque se eu tenho que cobrir um clube todos os dias, né, quase 7 dias por semana, que horas que eu vou conseguir fazer um curso ou aprimorar meu conhecimento no jornalismo de dados, por exemplo. Tá? Então, é um dilema também para o profissional. Ele precisa continuar investindo e trabalhando naquele assunto, mas também ele precisa estar atento às evoluções. Mas quando que ele vai conseguir se qualificar? Né? Então, no jornalismo multimídia, ou também jornalismo convergente, né, são sinônimos, é justamente essa questão de você oferecer para o leitor as diferentes mídias da internet, porque a internet comporta. O impresso não comporta. Mesmo a televisão, mesmo o rádio ganha da internet na instantaneidade. Mas a internet, ela consegue congregar ali, reunir todas as mídias. O segundo é o jornalismo móvel, né, que é justamente esse jornalismo que é feito para smartphones, que é feito para tablets, esse conteúdo adaptado, né? Uma das questões que a gente ainda percebe em 2015 é a falta de sites responsivos. Alguém sabe o que é um site responsivo? Sabe? Então, é um site, assim, ele abre no seu smartphone, mas ele se adapta à tela do seu smartphone. Né? Não é aquele site que foi feito para o computador e quando chega no smartphone ele fica desse tamanhozinho, fica pequeno, né? Então, ainda tem veículos que não oferecem um site responsivo, não oferecem uma opção para o móvel. Agora, a gente entra também nessa categoria aqui, a questão dos aplicativos, né? Hoje, a tendência é fazer jornalismo, desenvolver aplicativos para que as pessoas se informem também. Né? Então, a gente tem que ter um conhecimento, tem que ter uma linguagem específica e a gente tem que pensar como vai ser esse aplicativo, qual vai ser a estrutura desse aplicativo, que não é igual, totalmente igual ao site, é parecida, mas precisa ser pensada para o formato de aplicativo. O jornalismo participativo, que é aquele que eu já falei, né, da colaboração, do leitor enviando perguntas, enviando pautas, enviando informação, complementando ou até mesmo reclamando, corrigindo. Né? Então, o jornalismo participativo, ele pode receber, por exemplo, a foto, né, de um jogo que o veículo não conseguiu cobrir. Ele pode receber um vídeo, ele pode receber algum material feito por um amador, mas que fez o registro que pode ser aproveitado para a reportagem. O jornalismo de dados, também chamado de jornalismo em base de dados. Esse jornalismo,
ele precisa, ele trabalha principalmente com números, com estatísticas, né? Então, quem gosta dessa parte numérica, de matemática, de estatística, pode trabalhar com jornalismo de dados. Não é só isso, não é só número, é um volume de informação, mas você tem vários cursos hoje que te ensinam a não só descobrir informações, mas também interpretar essas informações e transformar em reportagens. Um exemplo, alguém aqui já entrou no portal de transparência? Ali tem N informações, que dá para construir várias pautas, dá para pensar em várias pautas, tá? Só que você tem toda uma metodologia para extrair esses dados, transformar até em planilhas para poder escrever uma reportagem, tá? Esse ano, a Folha de São Paulo fez uma reportagem com os salários de todos os funcionários da USP. Não sei se vocês viram, né? Todos os salários da USP. Professor, técnico, colaborador, né? Então, acessando o site da Folha, do UOL, você consegue ver o salário de todo mundo. Então, isso é um banco de dados e que eles foram no portal da transparência aqui do Estado e conseguiram as informações. Eles trouxeram de uma forma bem didática, era só escolher o tipo, o professor, e aí vinha, ou então o campus, ou o instituto, e aí aparecia o nome de todos os professores e o salário. O seu está lá. É. Tá. Jornalismo nas mídias e redes sociais. Eu ouvi o Rafael falando assim, né? Não, porque a gente publicava tudo no Twitter e aí depois ninguém acessava o site. O problema não é o Twitter, o problema foi a estratégia que vocês adotaram. Por quê? Existe o que a gente chama de microjornalismo, que é o jornalismo feito no Twitter. E ele se configura de duas formas, né? O lead, a estrutura jornalística de lead e a cobertura jornalística. O que vocês estavam fazendo era cobertura jornalística. Aí vocês estavam tweetando em tempo real. Aí sim, o cara acompanhou ali, não vai querer ler a matéria. O que os veículos hoje fazem é o quê? Eles utilizam o Twitter como potencializador do site. Você escreve um lead básico, coloca o hiperlink da matéria e coloca uma foto. E, geralmente essa foto nem é a foto que o internauta vai encontrar na matéria. É só para despertar a curiosidade. Então, o Twitter aí vai ser o potencializador. O cara vai ver na timeline dele e vai clicar. Oba, eu quero ver essa matéria, né? No Facebook, a mesma situação. Por quê? Porque as linguagens são diferentes, né? Twitter são 140 caracteres, né? O Facebook, você tem mais espaço? Tem, mas se você colocar a matéria toda ali, vai sobrar o quê para o site? Então, você tem que criar estratégias diferentes, textos e utilizar linguagens diferentes para as mídias sociais. O infojornalismo, que é baseado nos infográficos, ele não é originário da internet. O infojornalismo nasce no impresso, mas a internet se apropriou dessa vertente, né? Porque hoje a infografia ela faz parte, é um dos elementos multimídia. E se o infográfico for multimídia, melhor ainda. Um infográfico interativo, um infográfico com áudio, com vídeo, né, com slideshow, né, com fotos. Então, você pode trabalhar com essa vertente na internet. News Games, que é a notícia no formato de jogos, né? Também não é muito presente no Brasil, porque dá trabalho, precisa de pessoas capacitadas, tá?
E claro que nem todo fato rende um news game. Um dos últimos que eu lembro de ter visto foi onde está Snowden, né? Baseado naquele onde está o Wally. Então eram vários lugares, tinha muita gente, uma multidão. Você tinha que encontrar o Snowden ali para passar para a próxima fase. Sempre tinha uma informação associada, tá? Então é uma forma assim lúdica de trazer informação para o internauta, mas também envolvendo ele numa espécie de jogo. E o jornalismo transmídia. O jornalismo transmídia ainda tem muita discussão sobre o conceito dele e como ele se configura, mas o que eu posso dizer assim, que o mais comum é que ele geralmente ele nasce em outro veículo e acaba na internet, né? Então, quando você vê lá na televisão, né, o Jornal Hoje fala, olha, veja mais informações no nosso site. E é a continuação, né, daquela história no site, ou então no jornal, né? Leia mais no jornal. Então, é você trazer aquela informação contextualizada, complementar mais em mais de uma mídia, né? 2, 3, ou até mais de um formato. Pode até ser um formato, dependendo do assunto, até trabalhar a questão do news game, por exemplo. A gente chega no jornalismo especializado, não vou falar muito, porque é só conceitual, né? O jornalismo especializado também não é algo novo, ele surge praticamente com o jornalismo. E claro que a gente vai ter ele mais caracterizado nas editorias, né? Editoria de esporte, política, de economia, e também das editorias mais novas, né? De cultura, que acabou desmembrada, para gastronomia, para moda, que são assuntos mais recentes. Agora, a especialização, ela está diretamente ligada à questão do consumo, do método e da linguagem. Então, para você trabalhar com jornalismo especializado, primeiro, você tem que conhecer muito bem o público e tem que conhecer a linguagem. Não é questão de saber jargão. Jargão, dependendo do leitor, ele até despreza o conteúdo. Mas é de entender o seu público, de conhecer o seu público e o texto, o tipo de texto que ele aceita. E aí, fazendo essa junção de jornalismo, esporte e tecnologia, a tecnologia, ela está modificando o nosso comportamento. Está modificando o jornalismo e está modificando, inclusive, a prática e a cobertura dos eventos esportivos. Então, eu trouxe aqui cinco formas de você fazer cobertura ou de divulgar, de construir informação ligada ao esporte, né? Então, a primeira são os sites especializados. O Luciano falou, né, do portal do rugby. É o portal com mais notícias sobre rugby que se tem, né? Se você entrar lá, você vai ver sempre a atualização sobre o esporte. É impressionante, porque você pensa, mas rugby tem notícia todo dia? Tem. É só procurar lá no portal do rugby que tem, né? O Globoesporte.com, que é um portal de notícia, que todo mundo conhece, e o Ludopédio, que é um portal acadêmico, né, ligado ao esporte, mas as informações, as pesquisas acadêmicas sobre esporte. Aí nós temos uma nova categoria, que são os clubes e equipes digitais, ou seja, trabalhar com a página do time, trabalhar com a página do site, do time, da equipe, ou de um esporte específico. Então, aqui eu trouxe o do Grêmio, e se você entrar na página do Grêmio, assim como do Flamengo, você vai ver todas as notícias, todas as informações sobre o clube. E tem vídeo, tem áudio, tem entrevista e tem as redes sociais. Tá? Aplicativos. Quem gosta de esporte tem sempre um aplicativo no celular.
no caso, pode ser um aplicativo que traga os resultados ou as informações sobre os campeonatos, como o OneFootball, ou pode ser o aplicativo de um veículo específico que fala sobre esporte, no caso, o Fox Sports. Então, você encontra ali várias informações. O streaming, né, que é a transmissão de dados, né, a transmissão de informações via internet, que pode ser ao vivo ou on demand, né? No caso, o YouTube é o serviço mais conhecido e o Twitter lançou o Periscope. Alguém que já assistiu ou acessa o Periscope? Já, né? Pois é, até comentei com o Rafael, falei assim, olha, eu vi o lançamento da página do Lance, semana passada, pelo Periscope. Eles fizeram o Periscope. Tudo bem, foi ali 5 minutos, né? Mas fizeram um Periscope rapidinho sobre o lançamento da página. E o Periscope é uma das opções que a gente tem hoje para transmissão ao vivo, né? Então, isso é um exemplo de como transformar a cobertura jornalística. Pode ser pelo Twitter, mas associado ao Periscope. E, por fim, as mídias e redes sociais, né? Os blogs, o Twitter, o Instagram. Dá para fazer jornalismo no Instagram? Dá. Dá para fazer jornalismo no Instagram. Aqui no YouTube tem uns canais, né? Então você pode ser assinante, receber lá a notificação e acessar. E claro, né? Facebook e o Google+, né? Google+, menos, mais. Para encerrar, quais são as tendências do webjornalismo? Bom, a mobilidade, tá? Primeira. Essas tendências, elas foram discutidas no Congresso Internacional Latino-Americano, que aconteceu agora em agosto, né? E que reuniu veículos da Argentina, do México, Colômbia, Peru e Espanha. Tá? Nossa maior dificuldade sempre é a questão do idioma, tá? Mas os países que falam espanhol, eles trocam muito mais informação, principalmente em relação à tecnologia. Então, a mobilidade, o que eles discutiram é que hoje o webjornalismo tem que pensar móvel, tem que desenvolver móvel e tem que ser móvel. Ou seja, não tem outra saída. É smartphone, tablet ou algum outro produto autóctone que surja. A segunda tendência é o meio como marca. O que é o meio como marca? É você trazer o conteúdo multiplataforma, tá? É você trazer a informação no seu veículo, mas trabalhar essa marca como se ela fosse algo que o seu internauta, que o seu público se orgulhasse. Aquilo que o Rafael falou do lance, né, da mochila, do relógio. É você trabalhar essa questão do conteúdo. Como que você trabalha? Trazendo a melhor informação. A informação com credibilidade, né? Agora, o site, ele pode trabalhar também um conteúdo diferenciado, mas integrado a essa mesma marca. O jornal L'Équipe, francês, que é um dos principais nessa área esportiva, ele está trabalhando num novo nicho, uma nova estratégia. Então, ele percebeu o seguinte, que a marca dele é forte. Então, ele está desenvolvendo outras formas de negócio. Ele está criando agora um site, com a marca L'Équipe, só para esportes radicais. A segmentação da segmentação, né? E a tendência, esse é um projeto, né, que foi falado nesse congresso, eles disseram o seguinte, que eles vão também lançar um site da marca L'Équipe
voltado somente para atletas amadores. A questão da prática desportiva que o Luciano falou. E aí eu vou voltar nele depois para falar sobre novos modelos de financiamento, porque vai entrar nessa questão da marca também. Novos perfis na redação. O que é novo perfil? Não basta ser jornalista, não basta gostar de futebol. Você tem que ter algo a mais. E tem que estar preparado para trabalhar em outras, em outras funções, que não seja ser o repórter. Você tem que estar preparado para ser um produtor de conteúdo. O que é produtor de conteúdo? É escrever para a mídia que for necessária. Tem que postar a foto no Instagram e tem que fazer o texto. Você tem que saber fazer isso. Como trabalhar no Twitter, como trabalhar no Facebook, ou trabalhar no aplicativo, enfim, tá? Além disso, você pode ser o que eles têm chamado de monitor. Você vai ser o encarregado de monitorar a internet. O que está sendo publicado na internet? Né? Não só meus concorrentes, mas na área do esporte. O que estão publicando? O que está saindo de informação? Né? E a outra é a questão do programador, mas ele vai ser um analista do tráfego da informação. A audiência é importante, mas o que conta hoje para o webjornalismo é o tráfego da informação. É quantas vezes essa informação ela foi acessada e como e quando e quantas vezes ela foi compartilhada. Tá? Então, a partir desse tráfego, a partir dessa medição de audiência, você sabe o que funciona e o que não funciona. Às vezes a gente se pergunta, né? Mas por que tem tanto site sensacionalista? Por que tem tanta notícia sensacionalista? Porque isso gera clique. As pessoas gostam. Aí o editor fala, faz mais uma. Né? Faz mais uma nesse sentido, faz mais uma seguindo essa tendência. Por quê? Vai trazer audiência. Né? Novos modelos de financiamento. Aí, no caso também, o L'Equipe, ele vai lançar um site de compras. Ele vai investir no e-commerce. Então, ele vai associar a marca dele, L'Equipe, como jornal, a empresas que trabalham com produtos esportivos e vai criar um site de compras. Então, o leitor do jornal, qualquer outra pessoa vai poder comprar produtos, tênis, meia, calção, chuteira, raquete, o que for, através desse site. E a outra forma de financiamento é essa que o Rafael também citou, que é de fechar o conteúdo e liberar só para assinantes. O New York Times começou a fazer, já tem uns 3, 4 anos. Deu certo, né? E a gente tem os veículos brasileiros também trabalhando nessa tendência. E, por fim, as histórias multimídia com valor agregado. Ou seja, a gente não pode pensar na internet como um sinônimo de notas curtas, de histórias curtas. Né? Aquela história lá do texto 50% menor que o impresso não vale. O que vale é uma história bem contada. O internauta, ele quer saber de bons personagens e de boas histórias, independente do tamanho que ela tenha. Então, pode ser um texto longo, mas se ele for interessante, o internauta vai ler até o fim. Bom, as referências que eu utilizei para essa apresentação e agradecer a atenção de todos.
contar uma história antes de encerrar para vocês. Uma vez a gente montou um blog aqui sobre a canoagem em Piraju. E a ideia era o seguinte, era uma aluna da educação física. Os alunos da USP têm um programa chamado Aprender com Cultura e Extensão. Essa aluna veio até mim, eu levei até Piraju e ela conheceu e fez uma reportagem de lá e acabou montando um blog. No fim até saiu do ar. Chamou Canoagem em Piraju, ela ganhou um prêmio da USP de R$5.000 pelo melhor projeto de extensão. Ela foi lá e começou a contar como que as crianças aprendiam a fazer canoagem, tá? Então, quer dizer, tá faltando alguma coisa? Tá. Tá aqui. Leandro, agora como é que você vai fazer? Você quer passar a senha para eles ou você prefere? Esse site, ele traz já os templates, você escolhe e adapta de acordo com o assunto que você vai tratar. Tá? Então, se você, é só associar, você coloca aqui, né? Você faz o login ou você se inscreve. Se você tiver... Se você já tiver inscrito, você acessa. E você pode acessar já com o Facebook, né, que agora tudo, né, associado ao Facebook. Então é só clicar. E aí ele te oferece esses templates e você vai montando o infográfico. Né? É uma ferramenta bem simples. Quem já trabalhou com PowerPoint, vai ver que é muito fácil e o resultado é bem interessante, porque você sente assim que você é um design, né? Alguém que trabalha na arte, porque é bem fácil de trabalhar. Então, o segundo desafio era justamente esse, né? Montar um infográfico de um assunto também ligado ao esporte, mas sempre fugindo dessa questão do futebol, tá? Então, fica assim, a critério de vocês. Quem quiser fazer um infográfico, pode fazer. Eu acho até mais interessante, né? Eu gosto muito, essa é uma atividade que eu sempre dou para os meus alunos. Como eu falei, tem outros sites que vocês podem trabalhar, mas esse aqui é o mais fácil de manipular. E aí vocês podem mandar para o meu e-mail. Se vocês quiserem anotar, é liana.vidigal@gmail.com. No blog, e quem quiser fazer a pauta, quem quiser fazer os dois, fica à vontade, é só mandar para o meu e-mail e a gente publica no blog. Não é que é anti-futebol, é porque o futebol é o lugar comum, né? Para a gente fugir. Ela quer o futebol feminino, mas não deixa de ser. O futebol que eu digo, assim,
são os clubes, grandes clubes, Campeonato Brasileiro, a cobertura da grande mídia, né? Fugir dessa cobertura. Essa cobertura, por exemplo, por exemplo, uma pauta pode ser, por exemplo, uma resenha de um livro, por exemplo, é uma pauta. Tem que fugir um pouco. Uma exposição, por exemplo, que você tem sobre o esporte é uma pauta. Os filmes que agora, você vê agora vai começar a série sobre documentários de esporte, né? Você tem isso também, pode ser uma pauta diferenciada que pouco se faz no Brasil. Eu vi muito isso na Colômbia, agora fui para a Colômbia e não tinha visto ainda. Eram pautas de programas de esporte. Pautas sobre programas de esporte, pessoas falando sobre um programa que ela tinha assistido, entendeu? Em emissora de televisão, quer dizer, onde você pode fazer uma matéria, disponibilizar esse tipo de material. Tudo bem? Mas vocês fiquem à vontade, porque isso é livre, tá? Para vocês fazerem. Eu vou sortear, tá bom? Quer mostrar? Esse aqui foi um infográfico bem simples que um dos alunos fez na disciplina, né? Usando o Pictochart. E, enfim, o que fazer aos 20 anos. Né? Então, ele pegou dados, foi atrás de dados na internet e construiu esse infográfico. Né? Então, eu falei, tempo gasto em atividades de lazer. Né? 55% no caso viajam, 25% namoram e 20% ali estão em alguma atividade de trabalho ou de estudo. Tá? Então, como eu disse, é um início aí para essas vertentes do jornalismo, do web jornalismo esportivo. E vocês podem utilizar e escolher um esporte e trazer em forma de infográfico. Quem for um pouco mais ousado pode fazer um multimídia. Primeiro gostaria de agradecer vocês, tá? A gente tentou fazer o máximo, até explodimos o tempo, que a gente queria fazer essa atividade aqui, imediatamente, até pelos celulares, tá? Porque dá para fazer pelos celulares. A gente já fez isso, deu muito certo uma vez, que a gente construiu um hipertexto. As pessoas foram fazendo as suas sugestões para o jornalismo esportivo. E isso acabou gerando um texto que foi apresentado num congresso, no Colóquio Brasil-Argentina. Foi feito pelos alunos em sala e foi apresentado num colóquio. O colóquio aceitou isso. Tudo bem? Então, primeiro, obrigado para vocês. Eu vou sortear aqui, tá? Vamos fazer 2 perguntas básicas. Alguém sabe o dia que faleceu o Tele Santana? Olha, quase que ele acertou. Que dia? Isso, foi um dia com o mesmo dia do Tele Santana. Mesmo dia do Tancredo Neves. Tancredo Neves também faleceu nesse dia. 21 de abril. Engraçado, foram 3 mineiros, por isso que eu lembro isso. Tiradentes, Tancredo Neves e Tele Santana. Bom, meio mórbida, né? Foi meio mórbida. Tá. E qual foi considerado, fora o Pelé, o nosso bicampeão olímpico, que foi considerado vocês não valem, que ele já sabe. Talvez o grande atleta do século no Brasil, depois de Pelé, Demar Ferreira da Silva. Aí. Nem deu tempo. Não, também. Para mim, foi o Gilmar, que foi o goleiro do Piraju Futebol Clube. Foi o maior jogador que eu vi na minha história, o maior atleta que eu vi na minha história. Mas eu fiquei com ódio, porque não sei se eu tive babá. E ele queria casar com a minha babá. Eu fiquei com ódio dele. Não é mais. Gente, muito obrigado, viu, por tudo. Os certificados serão enviados por e-mail. Tudo bem? Obrigado.